Enquanto alguns mafiosos se divertem com alguns voluntários praticando um jogo perigoso em Las Vegas, Wolverine aparece como um participante e deixa todos impressionados com seu fator de cura. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história do mutante mais famoso dos X-Men, Wolverine Revolver. A história possui o roteiro de Victor Dischler, desenhos de Das Pastoras e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2009 e lançado em edição única. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Em uma das partes do submundo de Las Vegas, descobrimos em um local secreto que realmente tudo pode acontecer nessa cidade. E se colocarmos a máfia russa somada à ambição humana, a própria vida pode virar objeto de aposta. E obviamente tal mistura só pode resultar em um tipo de competição, a velha roleta russa. E a regra é muito simples: 6 tiros e 1 bala. E o sortudo, além de conquistar a própria vida, também irá ganhar muito dinheiro. Depois de 2 disparos vazios, a terceira tentativa está prestes a iniciar. E quando uma pessoa entra, não pode mais sair. E o mínimo de receio é reprovado pelo organizador. E a cada expressão facial de um dos apostadores causa grande prazer àquele tipo de plateia. Até que finalmente o grande momento chega. E depois que o corpo do perdedor é retirado do local, o organizador, sem o menor pudor, chama o próximo desafiante e mais um maluco se oferece. Enquanto todos olham para ele, vemos que o doido varrido é nada menos que o mutante Logan, mais conhecido como Wolverine. Porém, ninguém naquele local o conhece. E sem enrolação ele se senta. Enquanto os adversários ficam se olhando, o apresentador daquela bizarrice faz uma breve introdução. Mas antes de iniciar o show, o novo participante pede para esperar. E quando o locutor afirma que ele não tem mais permissão para desistir, Logan informa que quer outra bala na arma. Com isso, o narrador fica impressionado, pois aquele pedido é algo incomum. Então ele pergunta para o outro competidor se está tudo bem para ele, e o mesmo fica calado por um tempo, mas depois concorda. Com a resposta positiva, o comentarista vai ao delírio, pois aquilo nunca tinha acontecido e o clima ficou ainda mais empolgante. E depois de colocar a outra munição no revólver, ele diz que o desafiante terá a honra de começar e o mutante pega a arma. E antes de apertar o gatilho, ele diz que ambos terão de continuar até um deles estiver morto, e o oponente diz apenas que essas são as regras, e o gatilho é apertado. E como nada acontece, o revólver é passado para o rival que, sem o menor temor, larga o dedo no disparador. Mas novamente tudo continua na mesma. E quando a arma é passada novamente para Logan, ele percebe toda a atenção e expectativa das pessoas na sala. E quando olha novamente para o seu adversário, começa a ter ainda mais suspeitas de que ele é o cara que está procurando há 2 semanas. E aperta o gatilho. Com a bala na cabeça, o apresentador comenta que o perdedor pediu por 2 balas, mas só precisava de 1. E com isso pede para alguém recolher o defunto antes de começar a feder. E quando os zeladores comentam que o bastardo é muito pesado, o mutante com fator de cura começa a tossir. E todos ficam boquiabertos. Mas o careca durão não se abala e continua tranquilo assistindo o concorrente a se levantar enquanto o comentarista fica apavorado. Enquanto se recompõe tirando a bala da cabeça com o dedo, seu ouvido que ficou surdo também começa a sarar. Então ele joga o estilhaço na mesa
e aproveita para tirar uma onda dizendo que aquela bala já está usada. E em seguida passa a arma para o oponente. E quando o sujeito se posiciona, Wolverine finalmente percebe o seu primeiro receio e a última troca de olhares acontece, e o gatilho é disparado. Com isso, a plateia inevitavelmente começa a comentar sobre o ocorrido. E antes do apresentador abrir a boca com um sorriso no rosto, sua expressão facial muda completamente ao ver a mão do sujeito que supostamente deveria ter virado presunto segurando a mesa. Então o indivíduo se levanta e todos ficam chocados. E para piorar ainda mais, o sujeito começa a sofrer uma metamorfose. E todos ficam ainda mais estarrecidos enquanto Wolverine continua sentado calmamente assistindo o espetáculo, pois ele é o único naquela sala que sabe que todos aqueles miseráveis que se divertem com a morte das pessoas estavam prestes a se tornarem participantes daquele jogo de morte nojento. E quando a bizarra transformação termina, o monstro super esquisito informa para todos presentes que a brincadeira acabou e os mafiosos largam o prego para cima dele. Mas assim como aconteceu com a bala na cabeça, os tiros também não fazem nada. E o monstro que não tem a menor lástima extermina todo mundo da forma mais cruel sem a menor piedade. Enquanto o massacre prossegue, Logan assiste tudo sem o menor abalo. Pois sabe que todos que estão ali são pessoas da pior espécie e não se sente compelido em salvar ninguém daquela laia. E depois de todos estarem mortos, o monstrengo diz que chegou a vez do Nanico e o mesmo diz que ele não sabe com quem se meteu. Mas o feioso informa que tem um espelho retrovisor no cérebro que o fez perceber que estava sendo seguido por ele desde Oklahoma. Então Wolverine comenta que ele cometeu um erro matando um cacique, pois o irmão dele era um xamã que apontou sua localização. Com isso, o monstro diz que não teve escolha, pois o chefe que tinha visão sabia quem ele era. E com certeza vários caçadores de demônios e aspirantes a exorcista iriam ficar na cola dele. Então o baixinho peludo diz que ao invés de caçadores ele conseguiu um mutante como inimigo, e o bicho diz que então ele teve sorte, e vai pra cima dele. Com isso, Logan põe as garras pra fora, e o monstro pergunta se aquelas garras são só para se exibir ou se são afiadas mesmo. E o mutante responde que ele irá descobrir, e ambos atacam ao mesmo tempo. Com isso, vemos que Logan decepou o braço do bicho. Porém, a criatura não se abala, pois pega o membro amputado e coloca de volta em seu corpo se recompondo. Mas o mutante, para não ficar para trás, mostra o ferimento se fechando, provando que também possui tal habilidade, e o bicho fica impressionado. Enquanto a batalha continua, Wolverine em seus pensamentos afirma que a besta azul adora se mostrar e provar para as suas vítimas que ele é quem dá as cartas, e por isso continua tão confiante. E quando vai atacar de novo, toma outro corte. E a partir daí o demônio não teve a menor chance, pois o mutante o mutilou sem a menor pena. E quando foi a vez de arrancar a cabeça, o monstro realmente começou a se preocupar. Mas para não demonstrar fraqueza, o monstrengo começou a fazer ameaças dizendo que assim que se recompor irá acabar com ele.
Com isso, Logan o manda calar a boca e tem a ideia de colocar os pedaços do demônio em sacos separados para ele não se mesclar novamente. Depois o baixinho peludo olha para toda aquela carnificina e pensa que seria muito pior se ele fosse o cara com o esfregão que terá de limpar todo aquele sangue. Depois ele faz uma viagem de quase uma semana pelo sudoeste e distribui o corpo do demônio jogando os pedaços em vários locais diferentes. E como a cabeça ficou por último, quase toda a viagem foi recheada de ameaças. No entanto, ao perceber que suas partes estão sendo espalhadas, o discurso muda para subornos e pouco tempo depois o pânico do bicho se torna penúria, pois começa a implorar por piedade e dizer que aquilo não está certo porque Wolverine deveria ser um herói e irá demorar milhares de anos para alguém encontrar suas partes. Com isso, Logan pensa que a palavra piedade deveria queimar a língua do demônio, pois o mesmo passou anos massacrando incontáveis pessoas e a maioria delas eram inocentes. E quando o baixinho peludo se aproxima de uma caverna para esconder a cabeça, o monstro, em sua última tentativa de convencer Logan, diz que ele está sendo muito cruel e o mesmo afirma que ele tem razão, pois irá deixar seu rosto virado para a parede, pois se recusa a ter piedade com os impiedosos. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Wolverine Revolver é uma história muito interessante que mostra o lado sombrio do ser humano e sua triste capacidade de se divertir com o sofrimento alheio. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.